Bom pessoal, bem-vindos novamente à nossa série de videoaulas aqui sobre física mecânica. Na aula de hoje, continuando aquilo que nós estávamos vendo sobre quantidade de movimento, conservação de quantidade de movimento, hoje nós vamos estudar as colisões, um dos principais tópicos e uma das aplicações mais frequentes desses temas que a gente estava vendo até agora. A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, nós vamos ter também uma simulação. Espero que vocês gostem. Fiquem até o final que a gente vai também resolver alguns exercícios aplicando esses conceitos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então a gente vai estar estudando agora as colisões, né? Quando a gente fala colisões, o que vem na sua mente, né? A gente pode pensar numa batida de um carro, uma pessoa saindo correndo e se chocando contra a outra, duas bolinhas de sinuca numa mesa de bilhar que se movem e se chocam. Então, esses tipos de fenômenos são as colisões, é o que realmente vem na sua cabeça quando a gente fala colisões. Para a gente poder entender as colisões, a gente precisa partir de um princípio básico que é: existe a conservação do momento linear. Então, o momento linear ele sempre se conserva, certo? Durante uma colisão, não somente durante uma colisão, mas em vários outros fenômenos. E o momento linear total do sistema é o mesmo antes e depois da colisão. Então, se existe conservação do momento linear, o momento linear antes e o momento linear depois da colisão, ele é constante, ele é o mesmo. É interessante a gente pensar nisso. O momento linear ele vai se conservar, seja numa colisão que a gente vai ver elástica, ou seja numa colisão inelástica. Independente do tipo de colisão, o momento linear ele se conserva. Diferente da energia. A energia cinética ela pode variar. Então o que a gente vai ver aqui? Quando as forças entre os corpos também forem conservativas, ou seja, não houver perda de energia, então de modo que nenhuma energia mecânica é ganha ou perdida durante a colisão, a energia cinética total do sistema é a mesma antes e depois da colisão. Então, ou seja, há a conservação de energia. Então, se existe a conservação de energia, eu tenho uma colisão chamada elástica, certo? Então, uma colisão elástica é aquela que existe conservação de energia. Já quando a energia cinética é diferente no momento após a colisão do que ela era antes da colisão, eu já chamo de uma colisão inelástica. Esse prefixo aqui, in, a gente pode pensar que é uma negação da elástica. Então ela não é elástica, ela é inelástica. Normalmente a gente chama de colisão completamente inelástica quando os dois corpos eles vão se chocar e após a colisão eles vão andar juntos. Então pensa aí que eu tenho duas bolas de bilhar, certo? Uma chegando próxima da outra e depois da colisão as duas começam a andar juntos como se fosse um único corpo com a mesma velocidade. Isso é a chamada colisão completamente inelástica, que é a que é mais frequente nos exercícios do vestibular e do ensino médio. Então a colisão completamente inelástica é o que a gente vai chamar de colisão inelástica aqui, certo? Então quando eu estou me referindo a uma colisão inelástica, eu estou na verdade falando de uma colisão completamente inelástica. Então em toda colisão no qual as forças externas sejam desprezíveis, o momento linear se conserva. Então há conservação de momento linear e, portanto, ele é sempre o mesmo antes e depois da colisão. Apenas no caso da colisão elástica, a energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética depois da colisão. Esse nome elástico aí a gente pode imaginar um elástico, né? Quando a gente estica um elástico, ele volta à sua posição inicial quando a gente solta ele. Então a gente pode fazer essa analogia de que numa colisão elástica existe a conservação da energia cinética, certo? A energia cinética no instante final vai ser igual à energia cinética no instante inicial, assim como o momento linear. A diferença da colisão inelástica é que existe sim a conservação do momento linear, mas não existe a conservação da energia. Então na inelástica não conserva energia, conserva só o momento linear. Para colisões completamente inelásticas, ou que a gente também chama de colisões plásticas, os dois objetos, depois do choque, depois da colisão, eles vão permanecer colados, vão permanecer juntos, de forma que a velocidade de um corpo que eu posso chamar de A vai ser igual à velocidade final do meu corpo B. E essas duas velocidades, como são iguais, eu posso chamar de uma certa velocidade V2. Então a lei da conservação do momento linear vai dizer o seguinte, que o momento linear no instante inicial, então isso aqui é o momento linear Q0, vamos chamar assim, é igual ao momento inicial no instante final, QF. Por que eu consegui deixar dessa forma, né, as massas somando? Porque no momento final, o momento linear no instante final vai ser a massa de A vezes a velocidade de A, que a gente viu que é V2, mais a massa de B vezes a velocidade V2, que a gente viu também. Acontece que essas velocidades V2 elas são iguais, então eu consigo deixar o V2 em evidência
e escrever dessa forma que você vê ali na equação. Então, uma quantidade de movimento final vai ser a soma das massas multiplicado por essa velocidade, que é a mesma para os dois corpos no caso de uma colisão plástica ou completamente inelástica. Então, nesse caso específico, eu consigo usar essa equação aqui. Vamos imaginar agora a seguinte situação. Vamos supor que eu tivesse uma esfera A aqui se movimentando em direção a uma esfera B, e essa esfera B ela está inicialmente em repouso, ou seja, a sua velocidade é nula. Eu consigo determinar qual vai ser a velocidade do conjunto após a colisão. Então, se for uma colisão completamente inelástica, uma colisão plástica, essas duas bolas elas vão começar a andar juntas, bola A e a bola B, com a mesma velocidade v2. Eu consigo determinar essa velocidade v2 apenas sabendo a velocidade de A e relacionando as massas. Se por acaso essa velocidade aqui ela era zero, acontece que eu posso passar dividindo massa de A mais massa de B, isolando o V2. Então aqui a velocidade final, para o caso de uma partícula em repouso e a outra se movimentando em direção a ela, sabendo que é uma colisão completamente inelástica, uma colisão plástica, ou seja, que os corpos permanecem unidos após a colisão, eu tenho essa relação aqui. Velocidade 2 é diretamente proporcional à massa de A, inversamente proporcional à soma das massas, multiplicado pela velocidade inicial. Então eu simplesmente cancelei esse termo e passei dividindo MA mais MB. Para esse mesmo exemplo no qual a segunda partícula está em repouso e apenas a outra partícula está se movimentando, eu ainda consigo estabelecer qual que é a razão entre a energia cinética final e a inicial. E por que eu posso fazer isso? Porque a energia cinética ela variou. Lembra que numa colisão inelástica, numa colisão plástica, há variação de energia cinética. Apesar de não ter variação de momento linear, a energia cinética varia. Então eu consigo mexer ali nas variáveis para descobrir que a razão entre a energia cinética final e a energia cinética no instante inicial vai ser simplesmente a massa do A que está se movimentando dividido pela soma das massas. Eu consigo encontrar essa razão. Então aqui eu consegui estabelecer uma razão entre a velocidade final, dependendo apenas da massa e da velocidade do corpo que está em movimento, e também uma razão entre as energias cinéticas final e inicial do meu corpo, que a gente viu que é dependente apenas das massas. Vamos fazer um exemplo agora. Eu tenho aqui dois cavaleiros, né, andando num trilho sem atrito. Isso aqui é um trilho de metal que a gente vai ter um fluxo de ar aqui para cima, de forma que eu amenize o atrito desses cavaleiros aqui, isso aqui é chamado de cavaleiros. Para cima, então esse vento aqui faz com que eu tenha um fluxo de ar para cima, de forma que eu diminua o atrito dos cavaleiros ali no trilho. Então ele pergunta, né, imagine que a colisão seja completamente inelástica, ou seja, esses corpos eles andam coladinhos together, juntos e shallow now, depois da colisão. E ele pede calcule a velocidade final dos dois corpos, sabendo que eles permanecem unidos após a colisão. Então isso aqui é uma colisão completamente inelástica, ou uma colisão plástica. Pois bem, sabendo que existe conservação de momento linear, então isso é verdade para todas as colisões, eu sei que a massa do A vezes a velocidade do A inicial, que isso aqui é a quantidade de movimento inicial do A, vou chamar de Q0A, mais a massa de B vezes a velocidade de B no início, que é a quantidade de movimento em B inicial, vai ser igual à quantidade de movimento final. Isso aqui eu vou chamar de Q final AB, por quê? Porque aqui eu já estou considerando que os dois estão juntos. Lembra que quando os dois estão juntos, eu posso calcular a quantidade de movimento como sendo a soma das massas, multiplicado por essa velocidade final do conjunto. Isolando então a velocidade final, que é o que eu estou querendo descobrir, né? Qual que é a velocidade final? Então eu vou ter que a massa de A vezes a velocidade inicial de A, mais a massa de B vezes a velocidade inicial de B, dividido pela soma das massas, vai ser igual à minha velocidade final. Aqui eu tenho um ponto interessante, que é a velocidade aqui está com sinal negativo, porque o sentido dela está contrário ao eixo. Eu estou adotando que da esquerda para a direita é positivo, então quem está se movendo da direita para a esquerda é negativo. Então aqui eu vou ter 0,5, está em quilogramos, então posso substituir direto. E a velocidade está em metros por segundo, então também substituo direto. Se tivesse em gramas ou se tivesse em quilômetros por hora, eu teria que converter para metros por segundo ou para quilogramas. Mas aqui a massa de B é 0,3 vezes a velocidade que é negativa, né, menos 2. Toma cuidado aqui com o sinal, aqui vai dar menos 0,6 e aqui vai dar 1. Dividido por 0,5 mais 0,3 vai dar 0,8. Fazendo essa divisão, a gente chega que a velocidade vai ser igual a 0,5 metros por segundo. Então eu tinha aqui um corpo se movendo a 2 metros por segundo,
e o outro também a 2 metros por segundo. Depois da colisão, percebe, o corpo de massa A ele tem mais massa que o corpo de massa B. Percebe? Então, o que aconteceu? Depois da colisão, o sentido do movimento permaneceu da esquerda para a direita. Percebe que aqui a velocidade ela é positiva. Então, eu estou indo da esquerda para a direita com a minha velocidade 2. Ou seja, se ambos tinham a mesma velocidade, aquele de maior massa ditou para qual direção os dois corpos iriam se mover. Até porque, e faz sentido isso, né? É difícil a gente imaginar que se os dois têm a mesma velocidade, um corpo de menor massa não consegue carregar o outro da direita para a esquerda. Então a direção do movimento permaneceu no sentido daquele de maior massa, já que eles têm a mesma velocidade. A próxima parte desse exercício pede para a gente comparar as energias cinéticas final e inicial desse movimento. A gente sabe que é uma colisão completamente inelástica, uma colisão plástica, então nesse caso não vai haver conservação de energia cinética. Então o que acontece? A energia cinética é calculada como sendo a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado do meu corpo. Eu sei que a massa aqui vai ser 0,5, então eu posso calcular aqui uma energia cinética do A 0,5 vezes a velocidade ao quadrado, 2 ao quadrado, dividido por 2. Então eu vou ter 2 ao quadrado é 4, vezes 5 vai me dar 2, dividido por 2, 1 joule. A energia cinética inicial para o corpo B vai ser a massa dele, que é 0,3, vezes a velocidade, que é menos 2, só que como está ao quadrado, esse sinal não vai fazer diferença, dividido por 2. Menos 2 ao quadrado vai me dar 4 positivo, vezes 0,3 vai me dar 1,2, dividido por 2 vai me dar 0,6 unidade de energia joule. Então, no instante inicial, eu tinha que a energia cinética do A era 1 joule e a energia cinética do B era 0,6 joules. Como nós vimos, no instante final, a velocidade final era de 0,5 metros por segundo. Quando eu ia calcular, então, a energia cinética final, eu tinha o quê? É meio, então meio, vezes a massa, só que nesse caso a massa vai ser a soma das duas massas, porque o conjunto já se move junto, vezes a velocidade, que é 0,5. Aqui, né, 0,5 ao quadrado. Isso aqui vai me dar um total de 0,1 joules. Então, no instante final, eu vou ter que o conjunto possui uma energia cinética de 0,1 joules. A energia cinética total no instante inicial é de 1,6 joules. A energia cinética total no instante final é de 0,1 joule. Percebe o quanto de energia eu perdi nessa colisão? Então, numa colisão inelástica, há perda de energia cinética. Vamos para mais um exercício. Esse exercício aqui ele é bem interessante, inclusive. Vai considerar que eu vou ter aqui um momento no eixo X e um momento aqui no eixo Y. Afinal, eu tenho uma velocidade na direção Y e outra velocidade na direção X. Então ele pede, considere cada carro como uma partícula e calcule o momento linear total imediatamente após a colisão como um único corpo. Eu sei que o momento em x vai ser igual à soma do momento que o A causa em x, mais a soma do momento que o B causa em x. Cada momento eu consigo calcular como sendo a massa vezes a velocidade. No caso, se eu analisar aqui, em x, o B apenas tem velocidade. O A ele só tem velocidade no y, percebe que ele não se desloca na horizontal, apenas na vertical. Então o B ele vai ter contribuição nesse momento em x, agora o A não. Então eu sei que essa velocidade de A vai ser 0. Então, por isso esse termo aqui se cancela. A massa de B é 2.000 kg e a velocidade é de 10. Então eu sei que o momento em x, então isso aqui é o momento em x. Lembrando que eu posso usar P ou Q para quantidade de movimento ou momento linear, é a mesma coisa. Lá no vídeo de quantidade de movimento a gente fala sobre isso. Analisando agora no eixo Y, eu posso ver que o B não vai ter contribuição em momento no eixo Y, porque ele só tem componente de velocidade no eixo X. Então aqui o B vai embora. Eu tenho então aqui, esse termo se cancelando, a massa de A é 1.000 e a velocidade de A é 15, tendo então essa 1,5 vezes 10 a quarta kg/metro por segundo, a quantidade de movimento em y. Acontece então que eu posso decompor esses vetores para encontrar qual que é o momento linear final total. Então, esse aqui é o meu P, eu poderia imaginar que aqui eu tenho um PY e aqui um PX, são componentes. Eu fiz aqui uma decomposição dos vetores e agora eu quero encontrar essa resultante. Como que eu faço para poder encontrar essa resultante? Eu posso utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Eu sei que eu tenho PY aqui, eu sei que aqui no eixo X eu tenho PX, e o meu momento total seria a minha hipotenusa.
Então seria mais ou menos essa a ideia aqui. Eu consigo utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar o momento total, que seria como a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então o momento linear total, utilizando o teorema de Pitágoras, vai ser a raiz do momento em x, 2 vezes 10 à quarta, mais ao quadrado, isso, né? Mais o momento em y ao quadrado. Fazendo as contas, a gente chega em 2,5 vezes 10 à quarta quilograma-metro por segundo. Fica como dever para vocês descobrir qual o ângulo que esses carros formam após a colisão. A gente poderia descobrir esse θ aqui usando algumas relações trigonométricas. Fica como dever para vocês. E aqui ele fala então que após a colisão eles funcionam como um único corpo, ou seja, uma colisão inelástica ou uma colisão plástica. E ele pede então a velocidade dos dois carros após a colisão. Bom, como eu já sei o momento linear total após a colisão, eu sei que o momento linear é massa vezes a velocidade, então eu consigo encontrar a velocidade como sendo o momento sobre a massa, que é o que a gente faz aqui. A massa aqui vai ser a soma das duas massas, já que eles funcionam como um único corpo. Então 2.000 do B mais 1.000 do A. Então eu vou dividir isso aqui por 3.000 e esse resultado é o que nós encontramos na conta anterior, chegando em 8,3 metros por segundo. Agora nós vamos usar um simulador de colisões para nós entendermos um pouco mais na prática como seria essa dinâmica, né, do movimento de colisão inelástico. Então eu estou aqui no simulador, eu tenho aqui uma partícula 1, eu tenho aqui como ajustar a massa dela, então posso colocar mais ou menos massa e mais ou menos massa no corpo 2. Eu vou alterar aqui para a elasticidade como sendo uma colisão inelástica. Nós vamos usar essa colisão elástica no próximo vídeo aqui de colisões elásticas. Posso colocar aqui a velocidade para aparecer ou não, o momento também para aparecer, mas nós não vamos mexer nisso aqui agora. Também a energia cinética. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar as duas velocidades como sendo as mesmas. Então, aqui para exibir os valores, né, eu vou colocar aqui as duas velocidades como sendo 0,5 metros por segundo e aqui também 0,5 metros por segundo. E a gente vai fazer aquele exemplo de um corpo mais pesado, lembra dos dois com a mesma velocidade, só que um corpo mais pesado arrastou o mais leve? Então a gente vai fazer esse mesmo exemplo aqui. Vou colocar aqui uma massa de 2, será que eu consigo alterar aqui? Consigo, 2. E aqui uma massa de 1,5, por exemplo. Então 1,5. Beleza. Então o que vai acontecer aqui após a colisão? Os dois corpos aqui eles estão indo em sentidos opostos, né? Então um corpo de mais massa, de velocidade 0,5 metros por segundo, está indo para colidir com um corpo de menor massa, mas com a mesma velocidade. Vamos ver o que vai acontecer após a colisão. Então os dois corpos estão chegando e após a colisão, olha só. O que está acontecendo? Tá lento, eu vou deixar aqui no normal, olha só. Eles estão caminhando para aquela direção, então o corpo mais pesado arrastou o mais leve para o sentido que ele estava no movimento. E olha só, as velocidades deles se alteraram para 0,07 metros por segundo. Não houve conservação de energia cinética. Vamos reiniciar aqui o experimento? Olha só, no início a gente tinha aqui 0,44 joules de energia. Como é uma colisão inelástica, a gente espera que haja perda de energia. E houve realmente, foi para 0,01 joule. Então numa colisão inelástica há perda de energia cinética. Então aqui eu tenho um outro caso de colisão inelástica, que é quando eu tenho duas partículas com direções diferentes. Então o que acontece quando a colisão ela é inelástica? Elas têm a mesma massa. Olha só que interessante esse resultado. O ângulo que elas formam é um ângulo de 90 graus. Pode-se pensar que as componentes na horizontal de cada uma das partículas elas vão se cancelar, sobrando apenas as componentes na vertical. Bom pessoal, eu ia falar da colisão elástica hoje aqui também, mas o vídeo ele já está bem extenso. Então eu vou deixar para a próxima semana nós falarmos sobre colisões elásticas, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se ele te ajudou a entender um pouquinho mais sobre colisões, não deixe de deixar o seu like aqui, compartilhar com seus amigos e se inscrever para estar por dentro de todos os conteúdos. Está vindo bastante coisa bacana aqui para vocês. Lembrando que toda terça tem resumo no perfil do Instagram e todas as sextas a gente tem aqui vídeos no canal do YouTube. Forte abraço a todos vocês e bons estudos!